Boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu hoje quero partilhar uma palavra, uma meditação, algo convosco que fale ao vosso coração. E está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a igreja de Éfeso foi criada por Paulo. No capítulo 19 de Atos, nós vemos isso ao decorrer do capítulo 19, capítulo 20. Ele esteve lá mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns dos discípulos e então ele começa a pregar naquele lugar e pessoas começam a se converter, abre-se uma igreja. As pessoas, ele vai de casa em casa, é claro, né? Quando se diz igreja primitiva era feita em casa. Então ele começa a libertar pessoas, ele começa a falar da palavra, ele tem tudo o que é necessário para poder ajudar as pessoas ali naquele lugar a entenderem quem é Cristo, e ele o faz com sabedoria, com discernimento, cheio do Espírito Santo. Foi ele que levou o evangelho para Éfeso e transformou aquele lugar, tanto que está registrado que vários magos queimaram vários artefatos e livros no meio da praça pública em Éfeso. Tudo isso aconteceu por meio da pregação de Paulo. Então, até o lenço de Paulo, o poder de Deus na vida de Paulo era tão grande que até o lenço que Paulo utilizava, ele curava. Então, vocês imaginem uma cidade politeísta que acreditava em deuses, ou seja, a espiritualidade para eles não era algo invulgar, eles já estavam habituados até com a espiritualidade, eles acreditavam nas regiões celestes, havia templos de Diana, estavam concentrados grandes templos ali naquela cidade, porque Éfeso era uma cidade de porto, não é? Foi criado mesmo um espaço para que pudesse haver ali no rio e passassem os barcos para que através de Éfeso se houvesse um caminho para chegar na Ásia e o resto da Ásia. Então era uma cidade portuária através de um rio, era fluvial, e ali começa a haver um grande poder monetário. Então a igreja cresce. Nós vemos mais tarde, antes de Paulo ser morto, que ele estava preso em Roma, que ele escreve uma carta para Éfeso, fazendo com que Éfeso relembre a paternidade, que relembre quem eles são, herdeiros, que eles não são órfãos, que eles deveriam se comportar como pessoas adequadas do cristianismo, que deveriam não se adequar ao mundo. Então ele escreve uma carta disciplinar para aquela igreja. E eles realmente consertam toda a sua disciplina. Contudo, quando nós chegamos aqui na carta de João, em Apocalipse, quando Jesus escreve a carta para Éfeso, né, a igreja de Éfeso, ele está falando diretamente para a igreja. Jesus começa dando ali
um elogio à igreja, mostrando à igreja o que ela estava fazendo bem, porque ela tinha coisas boas, ela tinha coisas positivas, não é? O que a gente, por exemplo, pode ver de bom na igreja de Éfeso? O que eles faziam de bom naquele lugar? Eles estavam fazendo algumas coisas de bem aos olhos dos homens, claro, né? Aos olhos humanos, por exemplo, eles tinham obras, eles tinham labor, eles trabalhavam, não é? Para a obra. Era uma igreja perseverante, era uma igreja ativa, era diligente, era perseverante em relação ao trabalho cristão. Eles tinham, para vocês verem, discernimento espiritual. Eles rejeitavam os falsos apóstolos. Eles tinham zelo doutrinário. Eles suportavam provas por causa do nome de Cristo. E havia fidelidade na perseguição. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Era um grupo herege, né? Provavelmente que promovia a imoralidade sexual e também um sincretismo com os cultos pagãos. Então eles vêm trazer ali uma forma de pensar completamente contra o cristianismo. Então, aos olhos humanos, nós vemos que a igreja de Éfeso, ela era completamente uma igreja correta, ativa, firme na doutrina, zelosa. Ela era completamente contra o erro, aparentemente, espiritualmente saudável. Contudo, havia um problema oculto, pecado, né? Eles abandonaram o primeiro amor. Então, isso é que Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não se tratava de inatividade ou um erro doutrinário, não. O problema era interno, era o coração mesmo. O amor por Deus e pelas pessoas haviam esfriado. Ainda que eles faziam obras, eles não tinham paixão, eles não se entregavam emocionalmente, era sem afeição, aquela afeição verdadeira. Então, o que Deus viu, não é, no coração deles? Um coração completamente funcional, mas sem fervor espiritual. Às vezes nós passamos por estes momentos. Havia uma ortodoxia sem intimidade com Deus, atividade na igreja sem amor, havia um ativismo, não é? Havia verdade sem graça, sem a graça de Deus, havia um serviço sem uma verdadeira comunhão, uma comunhão real, vamos dizer assim. E falando nisso, qual era o contexto histórico e cultural de Éfeso naquela época? Éfeso, como eu disse, era uma cidade portuária e ela era extremamente influente na Ásia Menor, né? A atual Turquia hoje, se a gente for pensar. Então eles tinham um centro comercial, eles tinham um centro religioso, era famosíssima pelo templo de Diana Artemis, conhecido pela Grécia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia forte presença de cultos pagãos, prostituição, havia prostituição religiosa. Ao imperador romano, culto imperial. Então havia uma mistura, era Roma, Grécia. Então os cristãos em Éfeso, eles viviam em meio à pressão cultural. Havia uma perseguição do paganismo, vamos dizer assim, e era intenso. Então Paulo havia fundado a igreja, como eu disse, lá em Atos 19, e ela tinha sido pastoreada por grandes líderes, como Timóteo, como o próprio apóstolo João. E com o tempo, com o passar do tempo, a pressão externa, as circunstâncias, vamos dizer assim, fez com que a igreja se tornasse uma igreja mecânica. Ela era muito forte na defesa da fé, mas muito fraca no amor. Lembrem,
de Romanos 13, né? Contudo, que permaneça o amor. Então, existe uma advertência divina para esta igreja. Lembra-te onde caíste, né? E ele diz lá, lembra-te onde caíste e arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, nós temos 3 verbos aqui. Lembra-te, relembrar o tempo em que vivia o amor, e o amor era vivo. Arrepende-te, reconhecer o erro, mudar a direção, que isso a gente já sabe, não é um remorso, é um arrependimento, e volta. Então, volta, retorna para o caminho do amor, da intimidade com Cristo. Aí tem o senão. Se não houvesse arrependimento, Jesus diz assim, ele dá um comando, arrepende-te, porque senão eu vou remover o candeeiro, ou seja, eu vou tirar a presença espiritual, a sua presença. Jesus iria sair da igreja, vamos dizer assim, tirando a sua presença, e seria uma igreja sem luz, sem vida. Então, para aplicar para nós hoje, muitas igrejas, e tem acontecido cada dia mais, e se a gente for olhar até mesmo nos cristãos individualmente, pode ser como Éfeso. São ativos, são ortodoxos, são completamente comprometidos com a verdade, mas vazios no amor, na paixão, no relacionamento real com Deus. É possível sim fazer tudo certo por fora, mas está completamente distante de Deus por dentro. E sim, a Bíblia, ela afirma com clareza que é possível o amor esfriar e que essa é uma consequência grave e espiritual do distanciamento de Deus. Não é? Sem amor, nossa obediência se torna mecânica, legalista, árida. A passagem mais clara sobre isso está nas palavras de Jesus, aonde Jesus diz lá em Mateus 24:12. Durante o sermão, né, do monte que a gente conhece, durante o sermão profético, durante o sermão profético sobre o fim do tempo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a gente vê isso em Mateus 24:12. O que esse versículo ele revela? Que a multiplicação da iniquidade, o pecado, a maldade, a injustiça tem o poder de esfriar o amor, que no grego é ágape, ou seja, um amor sacrificial, divino, profundo, não apenas emocional ou romântico, é mesmo muito mais do que isso, não é uma emoção, não é uma passagem, não é só agora e daqui a pouco passa, não. Jesus, ele está mostrando que o nosso ambiente, ao nosso redor, ele afeta-nos e afeta o nosso coração. E se a gente não vigiar, o amor que um dia ardeu por ele pode sim se apagar. Em outras passagens, indicam que o amor pode ser abandonado ou até diminuído. Em Apocalipse 2, por exemplo, no versículo 4, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O verbo abandonar aqui, ele indica uma decisão progressiva. Ou seja, não é algo que eu simplesmente aconteceu. Não, foi uma decisão minha, progressiva, consciente, negligente de alimentar esse amor. Não foi algo tirado à força, nem foi algo que foi roubado, não, mas foi algo que foi deixado para trás. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo mostra que é possível fazer muitas coisas certas sem amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como bronze que soa. Ou seja, o amor ele é essencial e pode estar ausente mesmo nas boas obras. Em Judas, capítulo 1, versículo 21, a exortação para manter-se no amor. Então, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Assim diz a palavra, né? Então, o termo guardar-se, ele mostra que existe uma responsabilidade humana, somos nós que guardamos, nós que permanecemos neste lugar de amor. Então, para resumir tudo isso que nós falamos e tudo aquilo que nós aprendemos com a carta da igreja para Éfeso, que a Bíblia nos ensina que o amor pode se esfriar sim, ou ele pode ser abandonado, e isso acontece quando a iniquidade aumenta, quando a iniquidade aumenta ao nosso redor, dentro de nós, quando nós perdemos o fervor espiritual e a comunhão real com Deus, substituímos a intimidade com Deus por rituais, por obras, por rotinas mecânicas, mas também ensina que nós podemos sempre voltar ao primeiro amor, como diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Podemos nos guardar no amor de Deus, como diz em Judas, capítulo 1, versículo 21. Buscar renovo no fogo do Espírito, em 2 Timóteo, capítulo 1 e 6. E não extingui-lo, que a Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Então, que tudo isso que nós aprendemos aqui hoje fique guardado no nosso coração, porque nós não estamos livres de sermos melhores de que alguém, ou simplesmente aconteceu na igreja de Éfeso. Não, isso aconteceu realmente também. E acontece também conosco, acontece no nosso dia a dia, acontece se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, com o nosso amor com Deus, com a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar buscando em todo o tempo, em toda hora. Éfeso sempre foi uma igreja muito problemática desde o início, por causa exatamente dessa espiritualidade, não é? Eles criam em regiões celestes, eles criam em deuses que protegiam, eles criam no poder monetário, eles criam na força do braço, no trabalho, no árduo trabalho. Então, só que eles não estavam crendo em Deus. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve exatamente isso: não se aparentei com aqueles que não são cristãos, pelo contrário, tenham práticas que diferenciem. E eles realmente começaram a andar nessas práticas, só que eles andaram tão bem nessas práticas, se tornou tão confortável para eles andar nessas práticas, que eles esqueceram do amor. Ele se tornou mecânico, se tornou algo que eles faziam assim, pronto, tá feito. É como conduzir. Você pega o carro, você presta atenção em algumas coisas, mas você simplesmente conduz. Você não pensa, agora eu vou passar a primeira, segunda, terceira. Você não pensa com aquela intensidade. Você, com os anos de prática, eu tenho 20 e tal anos de prática de condução, então eu entro dentro do carro, eu conduzo muitas horas às vezes, e às vezes quando chego em casa, eu assim, gente, eu vim e eu não prestei atenção na estrada, eu prestei atenção no que eu precisava para me manter segura, outras pessoas seguras, mas eu não prestei atenção em detalhes. E é isso que que João está dizendo, não é? Que Jesus está dizendo através de João. O primeiro amor é algo que nós não podemos esquecer. Não é uma emoção, não é uma paixão, é simplesmente prioridade. É você colocar Jesus
colocar Deus em prioridade. Lembra qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Não é com a minha alma, não é com o meu entendimento, não é com a minha força, não é com o que eu sei, não é com o que eu sou capaz, mas é com o que você é capaz. E Deus entende isso, Ele sabe até onde você é capaz, Ele sabe até onde você tem forças, Ele sabe até onde, porque Ele diz aqui, você foi perseverante nas provas, você foi perseverante, você suportou nas provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então, nós somos, sim, capazes de o fazer, mas que nós façamos tendo a consciência que nós temos que fazer com amor, com cuidado, pelo amor de Deus, que nós devemos temer primeiro a Deus e não aos homens, que a motivação do nosso coração não seja simplesmente mostrar as minhas obras a homens, até porque isso é como fogo de palha, não é? Hoje você pode ser a melhor pessoa para uma pessoa e amanhã você pode ser a pior. Então não confie na pessoa, não ponha a sua fé, a sua confiança na pessoa, mas confie em Deus. Confie em que Deus vai suprir, que Deus vai fazer, que Deus é a sua força. Então, e há uma chamada de atenção que eu quero deixar aqui também em relação a pecado, porque essa igreja ela se afastou de Deus a partir do momento em que ela cai. Não sei em que momento foi. Pode ser no orgulho, pode ser no momento em que ela toma a glória para si e acha que tudo que está acontecendo é pela força do seu braço. Pode ser em algum momento, eu sei que ela caiu, ela pecou contra Deus, mas ela não se arrependeu. E essa falta de arrependimento fez com que essa igreja se afastasse de Deus. E ali ela continuou fazendo, e eu tenho muito temor disso, porque Jesus, ele nos adverte isso. Antes de João escrever a carta, Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque muitos dirão, né? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então que não seja esse o nosso caso, que a gente não esteja praticando ou cheios de obras, ou cheios de ação social, estamos servindo na igreja, somos líderes na igreja, mas que a gente não perca a essência, a sensibilidade de ouvir a Deus, a sensibilidade de saber o que está no coração do Senhor, que a gente seja como o salmista Davi, que a gente chegue diante de Deus e fale: sonda o meu coração, não tenha medo. Sonde o meu coração e vê se há nele algum caminho mau, para que eu não peque contra ti, para que esse pecado não me afaste de ti, porque o pecado nos separa de Deus. Não é que o pecado separa, Deus nos separa da gente, é nós que separamos-nos de Deus. Então, quando nós nos separamos de Deus, nós começamos a andar na nossa força, e a iniquidade, ela gera iniquidade. Então, essa igreja, ela estava muito ativa, ela estava ali cheia de obras, ela estava completamente envolvida com a comunidade, mas ela não estava amando Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ela não estava priorizando a intimidade com Deus, ela não estava buscando a presença de Deus, ela estava simplesmente existindo. E Jesus Cristo tem para nós vida abundante, e que nós possamos olhar para onde nós caímos quando isso acontecer, e quando você sentir que você está no ativismo, que você pare e pergunte: Deus, aonde eu caí? Me mostre aonde foi a minha queda, para que eu me arrependa e para que eu volte para os teus caminhos, para os teus braços, porque nós não devemos andar de mãos separadas de Deus, nós devemos andar
de mãos dadas com Deus, na dependência de Deus e não independentes. Então não é que ele não nos deixe ter autonomia, até porque ele é um pai zeloso, ele é um pai amoroso, mas contudo que a gente não perca o temor e que ele seja sempre o primeiro na nossa vida e que essa palavra possa falar ao teu coração, assim como falou com o meu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.